O intervalo acabou, o interlúdio cessou. Foi feita uma pergunta, né? Quem é que poderia suportar o dia da ira de Deus e do Cordeiro? Já foi respondido isso semana passada. São os 144 mil. Se você perdeu, você resgata lá o vídeo. Mas agora se quebrará o último, o sétimo selo que foi dado nas mãos do Cordeiro. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá! Nós vamos agora, nessa aula e na aula seguinte, ver o que se desenrolou a partir do momento em que o Cordeiro ele rompe o sétimo selo. Esses dois capítulos, o 8 e o 9, eles foram, você vai observar que eles foram artificialmente separados, porque há uma continuidade bastante fluida entre um e o outro. Aí você pode perguntar assim, então por que a gente também, no nosso estudo aqui, a gente não juntou os dois capítulos? Simples, pelo fato que ia ficar uma aula muito comprida, né? E aí então a gente seguiu a divisão dos capítulos bíblicos também, e hoje nós falaremos sobre as 4 primeiras trombetas. Sim, porque quando o sétimo selo é cortado, ele é quebrado, ele vai se desenrolar em 7 trombetas, e o capítulo 8 vai tratar das 4 primeiras e o capítulo 9 das 3 últimas. E quando Paulo vai falar de trombeta lá nos irmãos de Tessalônica, né? Um texto bastante utilizado até quando a gente vai fazer sepultamento, que é 1 Tessalonicenses 4, em que Paulo ele fala a respeito da ressurreição dos mortos, ele fala do soar da última trombeta. E Paulo, então, quando ele vai abordar isso, ele é extremamente breve. Ele fala muito rapidamente de que vai ter trombeta. E, na verdade, essa imagem do ressoar trombeta antes do juízo final, esse soar de trombetas que prenuncia a ação final de Deus na história, é bem comum. Olha, ela já apareceu lá em Isaías, no capítulo 27, ela apareceu também em Zacarias, salvo engano, capítulo 9, ela aparece também em Jesus. Jesus, quando ele vai falar do seu pequeno apocalipse, que aparece lá no livro de Mateus, no versículo 30 e 31, ele vai também falar dessa última trombeta, e ele vai dizer assim, então aparecerá um sinal do céu, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, Jesus aqui ele vai dizer, ele já está dizendo que vai ter mais de uma trombeta, né? A gente vai ver então no Apocalipse que são 7 o número das trombetas. Como a gente percebe, João ele não é nada breve, né? João ele é bem diferente de Paulo, por exemplo, e até mesmo de Jesus, mas ele vai detalhar cada uma dessas trombetas, que nós vamos ver são 7 trombetas, que vão constituir o conteúdo do sétimo selo que o Cordeiro está abrindo. E aí, vamos lá? Bom, o texto está na tela e vamos então à exposição do Apocalipse capítulo 8. Nós vamos realizar uma leitura de todo o capítulo, depois nós vamos retornar fazendo leituras blocadas, parando, dando a interpretação, a aplicação, e assim vamos caminhar pelo 8º capítulo do livro de Apocalipse, que diz o seguinte: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas.
Outro anjo que trazia um incensário aproximou-se e colocou-se de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e o granizo e fogo, misturado com sangue, foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome dessa estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que estão prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então aí está o 8º capítulo do livro de Apocalipse, que numa primeira leitura assim já demonstra bastante coisas estranhas, né? Situações assim um tanto quanto esquisitas. Bom, vamos começar aqui pelo primeiro versículo, que diz que quando ele abriu o 7º selo, houve um silêncio por volta de meia hora. Bom, as interpretações a respeito do que seriam essa meia hora, né, esses 30 minutos de silêncio, são diversas. Mas o fato concreto aqui é que nós temos uma pausa dramática. É como se todos os seres celestiais eles ficassem pasmos e em silêncio a partir daquilo que tinha acabado de ser revelado, daquilo que iria acontecer com toda a humanidade. Vamos lembrar que esse 7º selo rompido é o 7º e último selo do livro que foi dado ao Cordeiro. Então, agora se desenrolou e se revelou toda a história da humanidade. E eu fico imaginando quão vergonhosa e vexatória é a história da humanidade essa que desde Adão e Eva vira as suas costas a Deus, né? Então eu fico imaginando assim, aquele silêncio de pasmático em relação àquilo que foi revelado e, digamos assim, quase como silêncio de vergonha alheia também. Tamanha era a vergonha daquilo que estava sendo revelado nesse livro, né, nessa história da humanidade. E aí então segue o texto dizendo: vi 7 anjos que se achavam de pé diante de Deus e a eles foram dados 7 trombetas. Então você percebe aqui que o 7º selo ele vai se desenrolar em 7 trombetas. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 selos que foram rompidos, tivemos aquele interlúdiozinho e agora o 7º selo, quando ele é aberto, ele vai se desenrolar em 7 trombetas. E aí segue o texto. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se
e colocou de pé junto ao altar, e a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com a oração dos santos. Então o anjo pegou do incensário Então o anjo pegou o incensário e encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. A partir desse texto que a gente tem aqui, a gente pode fazer algumas considerações a respeito da importância das orações. Eu vou retornar aqui ao versículo 3, porque você vai perceber que o altar do incenso ele está próximo ao trono e há uma ligação muito próxima entre um e outro. Você percebe que o que veio do altar, as orações, desencadeou toda uma ação vinda do trono, o que aponta para a realidade de que as nossas orações cooperam para a ação de Deus na terra. As nossas orações, meus caros, têm muito poder. E detalhe, você observa no versículo 3, são todos os santos, e não somente os mártires, aqueles que morreram pelo testemunho de Jesus e a sua palavra. Não, são todos os santos, pois Deus está atento a todas as orações que a igreja realiza. A oração, como a gente pode ver aqui no versículo 4, ela não é apenas um exercício meditativo de maneira que você coloque os seus pensamentos em ordem, não. Ela de fato chega diante da presença de Deus. Aqui está para acontecer o juízo de Deus. E assim como o juízo de Deus veio sobre o Egito por conta do clamor levantado pelo povo de Israel, o juízo de Deus também virá sobre todos os ímpios pelo clamor da igreja pedindo por justiça. Então, a última conclusão que a gente pode tirar aqui é que a oração ela é promotora de justiça. Percebe aqui no texto que o mesmo incensário que sobe até Deus com as orações é aquele também que é derramado sobre a terra, abrindo assim o juízo de Deus sobre todos aqueles que o rejeitaram, sobre todos os ímpios. Então, voltando aqui para o texto, até no detalhezinho, você vai observar que houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Nós já falamos a respeito disso em outras aulas. A isso se dá o nome de teofania. A teologia chamou esse tipo de coisa, né, esse tipo de descrição de teofania, quando Deus vai se manifestar, quando Deus vai agir, sempre a ação de Deus é precedida desses trovões, desses maremotos, desses terremotos, relâmpagos, né, assim, Deus vai se manifestar. E tudo isso também foi falado por Jesus, porque quando Jesus ele vai falar ali, e isso fica registrado no Evangelho de Lucas, Lucas 18, versículo 7 e 8, ele diz o seguinte: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Pelo que a gente percebe, não. Mas isso vai ficar claro, não no capítulo 8, mas no capítulo seguinte, no capítulo 9 do livro de Apocalipse. Mas vamos retornar aqui então para o texto, né, em que, seguindo aqui, a partir de agora, nós vamos... Deixa eu botar aqui ainda no versículo 5, né? A partir de agora, veremos esse juízo sendo executado e vamos perceber, se é que você já não percebeu da nossa leitura inicial, de que ele
ele lembra bastante as 10 pragas do Egito. Tem algumas coisinhas assim que você vai perceber na leitura que parece que a gente está relembrando aquelas 10 pragas do Egito. E, de certa forma, isso é realizado de maneira proposital, porque as 10 pragas foi Deus executando juízo sobre aqueles que estavam oprimindo o povo de Israel. Da mesma forma que as 7 trombetas é Deus executando o seu juízo sobre todos aqueles que perseguiram a sua igreja. Então, diz o versículo 6, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Eu estou dando também um silêncio dramático aqui, porque a partir de agora, as 7 trombetas irão ser tocadas. Primeira trombeta. Diz o versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra e foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. Aqui a gente já tem essa similaridade com as pragas do Egito, porque essa ação ela lembra bastante a 7ª praga, que foi quando caiu granizo e trovões sobre a terra do Egito. E aí vamos perceber aqui que nós temos esse 1/3. Como assim? Essa informação de 1/3, ela não deve ser tomada de maneira literal, assim como muitas coisas do livro do Apocalipse não devem ser tomadas de maneira literal. Mas a gente está apontando aqui, ela vai identificar que isso não é ainda um juízo definitivo de Deus. Porque nós vamos ver, e aqui eu estou meio que revelando o que vai acontecer no capítulo 9, né? Mas a gente vai ver que a intenção ainda seria de oportunizar arrependimento. Porque todo mal que ocorre na terra de maneira cíclica, que a gente vê no mundo e que vem do coração pecaminoso do homem, é suscetível ainda a uma autocondenação vinda de um autoexame. Mas isso só pode ocorrer se tiver também arrependimento e reconhecimento do mal que estão provocando, né? Então, assim, por isso que é 1/3, não significa que é 1/3 de maneira literal, significa que ainda não é um juízo definitivo. Essas coisas todas que acontecem no mundo e que são ruins, o homem tem a oportunidade de ver o quanto mal ele está fazendo a si mesmo e se arrepender e voltar-se para Deus. Mas infelizmente a gente sabe que o homem ele não tem tido essa sabedoria de retornar ao centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Segue o texto no versículo 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Ao que parece aqui, a gente está diante de uma série de erupções vulcânicas. Vamos lembrar que quando o livro de Apocalipse é escrito, nós estamos lá pelo ano 90 depois de Cristo e pelo ano 79 depois de Cristo, nós temos aquele desastre natural da erupção do Veslúzio, que acabou e aniquilou toda a cidade de Pompeia e que escureceu durante alguns dias toda a parte ali da Europa, perto da cidade de Pompeia, perto do vulcão Vesúvio, porque ele lançou muita fumaça, né? E aí meio que quando os primeiros leitores eles recebem essa informação, eles vão rapidamente se lembrar de um evento que aconteceu há pouquíssimos anos atrás, há 11 anos atrás, eles tinham vivido algo assim muito semelhante, em que o Vesúvio ele entrou em erupção, destruiu toda a vida em torno e ainda gerou escuridão e trevas por toda aquela região. Mas quando a gente observa aqui esse monte de chamas lançando para o mar e o mar se transformando
em sangue, vai lembrar bastante a primeira praga do Egito, quando o rio Nilo, as águas do rio Nilo se transformam em sangue. Só que nesse caso aqui, possivelmente, seria a água tingida pelo próprio sangue dos animais marinhos que, no caso aqui, estariam sendo mortos, né? Bom, segue o texto no versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta. Caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. O nome dela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Absinto é uma planta que ela tem assim um sabor, o extrato dela, quando você processa ali a planta, é um extrato amargo, horrível né, ao paladar, mas não é letal. Então ele está aqui fazendo como se fosse uma metáfora a degradação humana. Na verdade, quando a gente vai resgatar um texto, por exemplo, de Jeremias, deixa eu abrir aqui, Jeremias 23, a gente vai ver que o juízo que resulta em fazer amargo a água, a comida, o alimento daqueles que iludem o povo de Deus, já apareceu, por exemplo, aqui em Jeremias, no capítulo 23, versículos 14 e 15, olha só. E entre os profetas de Jerusalém vi algo terrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam e praticam o mal para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, e o povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. No caso aqui são os falsos profetas, né? Eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Então fica claro aqui o juízo de Deus sendo ministrado, sabe para quem? Para aqueles que seguiram a doutrina de Balaão, para aqueles que seguiram os filhos de Jezabel, para aqueles que seguiram os nicolaítas, né? São os falsos profetas. A este também virá o juízo. E quando a gente pensa em tudo isso, gente, nessa questão da água amarga, eu imagino que os leitores primeiros, mas a gente também pode acabar lembrando de Êxodo, salvo engano, capítulo 25, quando o povo de Jerusalém, já liberto do exílio, vai caminhando para a terra prometida e eles param numa cidade de Mara. E na cidade de Mara eles não puderam beber água, porque as águas de Mara eram amargas. Na verdade, a cidade se chamava Mara por causa disso, porque Mara significa isso, amarga. E aí, então, Deus faz um milagre através de Moisés, e Moisés ele joga uma planta naquelas águas lá, e aquelas águas que eram amargas se tornam doces. E aí eu fico imaginando o primeiro leitor, e não sei se você também já está começando a entender o que eu estou querendo dizer. Sim, Deus ele poderia, eu digamos assim, poderia no sentido de que isso partiria de uma ação do ser humano em direção a Deus, né? Então isso vai depender também da reação humana, né? Mas Deus ele poderia curar a amargura de toda a humanidade se ela se voltasse para Deus, né? Porque Deus ele tem o poder de transformar vidas e realidades. O poder do Evangelho ele é justamente para poder moldar mentes e corações de acordo com o caráter de Cristo. Mas infelizmente a degeneração moral da humanidade está aí e nós colhemos todos os dias o fruto, observando o quanto esse mundo vai de mal a pior. E nós temos a quarta
trombeta sendo tocada no versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Essa quarta trombeta vai lembrar a 9ª praga do Egito, quando se estendeu trevas sobre todo o Egito e por 3 dias o Egito ficou às escuras. Percebe que apesar de lembrar as pragas do Egito, todas as trombetas são muito mais intensas, elas são muito mais calamitosas, elas são universais, porque elas atingem toda a humanidade, mas percebe também que até o presente momento, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta trombeta, elas atingem somente a natureza. E aí por isso que você tem esse último versículo aqui, que é um versículo ameaçador, que é o versículo 13, que diz o seguinte: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Ai, 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 isso pode ser entendido como uma referência pura e simples a cada uma dessas 3 últimas trombetas, porque toda vez que elas são tocadas é dito, né? E assim se foi o primeiro ai, e assim se foi o segundo ai, mas também é uma sinalização da potencialização da dor. Se você estava achando que a coisa estava ruim nas 4 primeiras trombetas, as 3 últimas vão ser bem piores do que as 4 primeiras, em virtude de que nas 4 primeiras só a natureza é atingida, mas agora é diretamente o homem, a humanidade, que vai ser atingida nessas 3 últimas trombetas. Mas e aí? O que será que vai acontecer a cada toque dessas 3 últimas trombetas? Vai ser intenso. A gente percebe aqui esse ai, 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 que vai trazer para nós o simbolismo do 3. O 3, ele vai sempre trazer aquela ideia da superlatividade, né? Quando se diz que Deus, ele é santo, 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 está querendo dizer que ele é o quê? Santíssimo. E o que é quando se diz que é ai, ai, ai? É porque a coisa vai doer bastante. Mas para você saber o que vai acontecer nessas 3 últimas trombetas, eu te encontro na semana que vem, quando nós falarmos a respeito do capítulo 9 do livro de Apocalipse. Nesse momento, eu quero que você reflita e preste muita atenção numa coisa. Nessa sessão, nós estamos falando da sessão do culto no céu. E eu gostaria que você se atentasse no poder da oração. Se você percebe, não sei se você percebeu que foi o poder da oração da igreja que desencadeou aqui no texto todos os eventos do juízo final de Deus. Eu acho que esse texto de Apocalipse, ele trouxe uma dimensão toda especial, e aqui eu quero colocar na versão antiga mesmo, de João Ferreira de Almeida, o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. De fato, olha o efeito que deu, o somatório de todas as orações de toda a igreja através dos séculos, o desencadeamento do juízo final e a remissão
dessa terra de uma vez por todas. É isso, meu querido. Olha só que arma poderosa Deus deu nas nossas mãos. E que esse mesmo Deus te abençoe e que Jesus, a nossa esperança, esteja com você. E até a próxima semana.